Meus amados irmãos, nós já louvamos ao Senhor com diversos hinos, né? E nós vamos aproveitar esse momento que nos está faltando para o final do culto para trazermos uma reflexão da Santa Palavra de Deus, como nos foi orientado pelo nosso pastor. Amém, meus queridos? Eu quero ser rápido nesta noite, não vou enfadar os irmãos, né? E tomarmos por base o texto que fora lido, fizemos a leitura oficial, capítulo 3 da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, onde ele nos diz algo muito interessante, irmão, valoroso, né? Glorioso da parte do Senhor, porque nos estimula, né? Que foi com os irmãos ali da igreja que estava em Filipos e que também com certeza serve para nós, a nossa fé no Senhor, né? A nossa fé naquilo que estamos aguardando da parte de Deus, que é a vinda do Senhor para buscar a sua igreja, onde vamos estar com Ele, né? Paulo diz que nós vamos, que a nossa cidade não é aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos vejam que ele diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero trazer uma palavra dentro desse texto, não é? Intitulada, talvez até de certa forma estranha, não é? Mas eu quero falar sobre as duas faces do Evangelho, dentro dessa nossa compreensão, dentro desse contexto que fizemos essa leitura e queremos explanar. Glória ao nome do Senhor, não é? As duas faces do Evangelho. Como assim o Evangelho tem duas faces? Tem duas faces, tem dois lados, não é? Glória seja dada no nome de Jesus, de maneira tal que nós precisamos observar o Evangelho de Jesus, sua palavra, como ela é de fato. Amém, amados irmãos? Porque a Bíblia, ela foi encerrada, né, os escritos sagrados, e depois daí a própria Bíblia proíbe qualquer acréscimo que alguém eventualmente poderia fazer, pensar em fazer, como também proíbe a diminuição, né, nós sabemos disso. Mas infelizmente tem muitos por aí que às vezes pode não acrescentar, pode também não diminuir, levando-se em consideração o texto que proíbe qualquer pessoa de fazer isso. No entanto, faz-se adaptações, né? Faz-se adaptações, as pessoas tentam muitas das vezes e fazem até adaptações da Bíblia ao seu modo de crer, ao seu modo de ver, ao seu modo de entender. Mas Jesus, ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, né? Nós precisamos crer em Jesus como diz as Escrituras, não é como eu acho que deveria ser, como eu penso que poderia ser, não. É como diz a Escritura. Porque quando nós cremos quando diz a Escritura, não há risco de erro, não é? Porque tem muita gente crendo em Jesus de forma errada, infelizmente, né? Infelizmente. Mas a palavra nos orienta a crer como diz a Escritura. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui no texto que nós fizemos a leitura, Paulo diz assim: porque a nossa cidade não é aqui, não é? Glória a Deus. Ele diz, vamos novamente recapitular o texto, que diz, versículo 20, né, do capítulo 3, ele diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, não é?
donde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, o que esse texto tem a ver com o assunto? Paulo fala aqui em Cristo como Salvador, mas Paulo também fala aqui em Cristo como o Senhor. E para quem pensa que é tudo a mesma coisa, se engana. Tá certo? Se engana. A grande dificuldade hoje é de alguém crer em Cristo, irmão, e receber Cristo como Senhor. Como Salvador não é difícil. Logicamente, todo mundo quer ser salvo. Não é verdade? Todo mundo quer ser salvo. Bendito é o nome do Senhor. Principalmente aqueles que já de alguma forma tiveram contato com a palavra, tiveram conhecimento da palavra de Deus. Todos querem ser salvos. Todos queremos ser salvos. E assim sendo, sabemos, lendo a Bíblia, que o único Salvador é Jesus. Mas Jesus não é apenas Salvador, Jesus é Senhor. E antes de ser Salvador de alguém, ele precisa ser Senhor. E é por isso que eu digo aos irmãos que o Evangelho, existem essas duas partes, essas duas faces, é porque o Evangelho apresenta Jesus como Senhor e apresenta Jesus como Salvador. Glória a Deus. Uma coisa é diferente da outra, embora sejam atributos pertencentes única e exclusivamente a Jesus. Mas a dificuldade não está em Jesus, não está em seguir Jesus Salvador, está em seguir Jesus Senhor. Amém, irmão? Amém. Porque quando nós temos um Senhor, quando nós constituímos um Senhor, aleluia, nós passamos a obedecer a Ele, nós passamos a cumprir as suas ordens. Amém? Nós passamos a andar conforme os seus preceitos. E quando isso acontece, aí Jesus se torna Salvador. Glória a Deus. Veja, queridos, pregar e viver o Evangelho de Jesus na íntegra é dever de todos aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo a abraçar a fé que uma vez foi entregue aos santos. Louvado seja Deus, não é? Todos aqueles que abraçaram essa fé, irmão, por meio do convencimento do Espírito Santo, eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia. Eu não vou pedir ao pessoal para ler aqui, porque não vai dar para ouvir, mas os irmãos podem abrir a Bíblia. Você que está em casa também acompanhando, Deus abençoe os nossos queridos irmãos que estão em casa. Abra também a sua Bíblia. Esse é um momento sagrado de estarmos, da família estar reunida na presença de Deus, não é? Existem muitas pessoas que nesse exato momento estão aí assistindo novela ou outra qualquer coisa, mas existe também aqueles que neste exato momento estão também acompanhando, estão participando do culto, né? Não só acompanhando, mas também cultuando ao Senhor conosco nesta noite. Capítulo 16 do Evangelho de João, é o versículo de número 8, que vai nos dizer aqui, irmãos, a respeito deste assunto, né, do convencimento do Espírito Santo. Então diz aqui o texto assim: e quando ele vier, Jesus está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Glória seja dada no nome do Senhor. Então nós fomos convencidos por Ele. Ele quem? O Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo abraçaram a fé que uma vez foi dada ou entregue aos santos. Amém? Vamos andar um pouquinho adiante mais na Bíblia, ao livro de Judas, no capítulo 1, né, que isso é um capítulo mesmo, o versículo de número 3.
Lá nós vamos encontrar ele dizendo, esse Judas aqui não tem nada a ver com Judas Iscariotes, né, o traidor. Esse Judas aqui é o meio-irmão de Jesus, né? Ele meio-irmão porque era por parte de mãe e não de pai, né? Porque Jesus era filho de Deus. Não é filho de Deus. Judas, capítulo 1, no versículo de número 3, ele vai nos dizer o seguinte. Veja aqui, amados. Ele diz: amados, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aleluia. Amém? Bendito seja o nome de Jesus. Então, aqueles que receberam, que foram convencidos pelo Espírito Santo e por sua vez receberam essa fé que foi dada aos santos, né? Desta forma não podemos fazer adaptação aos escritos sagrados para nos satisfazer, querendo ou não. Quem aceita Jesus como Salvador, naturalmente o constitui como seu Senhor. E é aí onde as coisas começam a se complicar para muitas pessoas, né? As pessoas se confundem em Jesus como Salvador e Jesus como Senhor. E eu insisto em dizer que Jesus Salvador não é difícil de seguir. Difícil é seguir Jesus Senhor. Amém? Amém. Glória ao nome do Senhor. Então vejam, meus amados, nós colocamos aqui dois principais tópicos, né? Dois tópicos apenas. Primeiro, apresentar Jesus como Senhor e depois apresentar Jesus como Salvador. E a gente precisa ter cuidado até na pregação, irmão, que nós vamos fazer. Embora que a campanha evangelizadora esses dias não está funcionando, mas brevemente, se Deus quiser, voltará a funcionar. Mas nós estamos pregando, né? O que não falta é a oportunidade para a gente pregar, né, irmãos? Bendito seja o nome de Jesus. E é preciso a gente ter esse cuidado, irmão, de apresentar Jesus ao pecador, não apenas como Salvador, mas principalmente apresentá-lo como Senhor. Glória a Deus. Então vejam, queridos irmãos, quando o anjo do Senhor foi aos pastores de Belém para anunciar o nascimento de Cristo, a mensagem foi clara e objetiva. Se você puder, para a sua Bíblia, no capítulo 2 do Evangelho, conforme escreveu Lucas, capítulo 2, a partir do versículo de número 8, para nós comprovarmos. Aleluia. Capítulo 2 de Lucas, e o versículo 8 por diante, diz a senhora: havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho, e eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Veja só. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Que nova seria essa? Ele diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Desde que ele nasceu, antes dele nascer, as profecias do Antigo Testamento já apontavam ele como Senhor e Salvador. Bendito seja o nome de Jesus. Então vejam, amados irmãos, a palavra Cristo, ela significa ungido e está ligada a Senhor. Veja que ele diz assim, é que nasceu hoje na cidade de Davi, né, que é Belém, o Salvador, mas até aqui o sujeito está oculto. Alguém poderia dizer, mas quem é? Aí ele diz assim, Cristo, o Senhor. Amém?
Amém. Cristo, o Senhor. Bendito seja o nome dele. Então veja, amados irmãos, que no Antigo Testamento, os homens, antes de começar a reinar, a serem escolhidos, eles eram primeiro ungidos, não é? Eles eram ungidos, passavam por aquele ritual de unção. Isso era feito pelo sacerdote que estivesse exercendo o seu ministério, e daí então, só depois da unção é que eles podiam começar a reinar. Então veja que a palavra ungido, né, que é Cristo ungido, está ligada ao reinado. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém podia reinar antes que fosse ungido. Os irmãos, vejam que Davi, ele foi ungido, e depois que ele foi ungido, ele ainda demorou um certo tempo, um bom tempo ainda, para poder ele assumir o trono. Mas quando Saul morreu, que ele chegou o momento de ele assumir o trono, começar a reinar sobre Israel, ele já havia sido ungido lá atrás pelo profeta Samuel. Bendito seja o nome do Senhor. E foram eles, todos que foram assim, praticamente era uma regra que havia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus queridos? Então vamos andar, né? Depois da unção começavam a reinar. E os irmãos sabem que rei, irmãos, rei não pede, né? Rei não pede. Rei faz o quê? Rei manda. Amém? É assim, não é? Rei manda. Não é? E quando a gente traz aqui para dentro, irmão, para falar do Rei Jesus como Senhor, nós não estamos falando de um Senhor ditador. Não, irmão. Não é? Nós não estamos falando de um Senhor ditador. Os irmãos sabem que Jesus, desde o seu chamado, ele disse: se alguém quiser vir após mim, eu quero, Senhor, então venha. Não quero, então não venha. Amém, amados? Está escrito no capítulo 16 de Mateus, se não me falha a memória, versículo 24: se alguém quiser vir após mim. E tanto é que quem de nós, né, você que está em casa, os irmãos que estão aqui comigo, pequeno número, né, cumprindo as orientações das autoridades, mas quem de nós não conhece alguém que se desviou dos caminhos do Senhor? Claro, irmão, todos nós conhecemos, todos nós, ou talvez quase todos, não sei, tem pessoas desviadas na sua família. É assim, não é? É assim, temos. Por quê? Porque essas pessoas serviram ao Senhor, mas chegou o momento que eles resolveram não querer mais servir ao Senhor, e então não fizeram. Tá certo? Então, Jesus sendo Senhor e Rei, ele não é um Senhor ditador, não é? Não é um Senhor ditador, mas como Senhor, que nós o obedecemos por amor, aí ele manda. Amém? Ele manda. E o problema é que tem muita gente que não quer ser mandado. Amém, amados? Não quer ser mandado. Aí fica complicado, porque ele não quer ser mandado. E Jesus como Rei, Jesus como Senhor, ele tem que mandar. Veja, Jesus mandou que a multidão sentasse na relva, né? E depois que mandou a multidão sentar na relva, Jesus multiplicou o pão, multiplicou o peixe, depois mandou os discípulos alimentar o pessoal. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem não quiser ser mandado por Jesus, então está difícil dele se tornar salvador dessa pessoa, porque ele só pode ser salvador de quem ele é Senhor. Aleluia. E de quem ele é Senhor, ele manda. Ele manda. Ele não pede, ele manda. Louvado seja o nome de Jesus. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, e se os irmãos quiserem ler para conferir, nós vamos no 10:42, quando Pedro chega
na casa de Cornélio, que teve a visão e tal, foi mandado chamar, ele vem. E quando ele vem, ele começa a pregar ali na casa de Cornélio, para os seus familiares e os seus amigos, seus vizinhos que foram convidados por ele para vir. E no meio da pregação, no capítulo 10, no versículo 42, Pedro diz assim: e ele nos mandou pregar. Jesus manda, irmãos, e testificar que ele foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Aleluia. Então ele manda nos vivos, manda nos mortos, ele manda no céu, ele manda no inferno, ele manda no mar, ele manda na terra, porque ele é Senhor. Aleluia. E quem não quiser ele como Senhor também não vai tê-lo como Salvador. Amém? E é muito bonito, irmão, a gente pregar que Jesus é Salvador, que Ele deu a sua vida, que Ele sofreu, que Ele não pediu nada em troca. Que coisa maravilhosa, irmãos. E a gente não pode cessar essa pregação de jeito nenhum, mas não podemos também nos esquecer de dizer que Ele é Senhor, e como Senhor Ele manda e nós obedecemos. Glória seja dada no nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos? Amém. Vamos adiante, amados. Por isso, o Novo Testamento apresenta por várias vezes, nós podemos observar isso, nem coloquei texto aqui porque eu acho que não precisa, né, irmãos? Jesus Cristo, ora, apresenta, os textos vão dizer assim, Jesus Cristo, né? A palavra Jesus, traduzido, né, foi o que o anjo disse a Maria no momento da revelação, da mensagem que ela ficaria grávida, e disse que o nome do menino se chamaria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Então a palavra Jesus, ela significa Salvador, e a palavra Cristo, ungido, que está ligado a Senhor e Rei. E os irmãos vejam que os escritos de todo o Novo Testamento, e são muitos, eles apresentam Jesus. Ora, o texto diz assim, Jesus Cristo, e ora diz assim, Cristo Jesus. Não sei se vocês já prestaram atenção. Não é assim? Principalmente Paulo, principalmente, irmão, a carta aos Efésios, que é a carta que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, a lição, a apostila desse trimestre, o estudo está sendo feito na carta aos Efésios, e ele, por muitas vezes, ele apresenta Jesus dizendo assim, Cristo Jesus, ao invés de dizer Jesus Cristo, ele diz Cristo Jesus. Então o contexto vai nos dizer, né? Quando é que é Cristo Jesus e quando é que é Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, queridos? Então veja, amados irmãos, partindo dessa premissa, o Evangelho é espada de dois gumes. Diga amém. Amém. É espada de dois gumes. Hebreus, abra sua Bíblia, por favor, capítulo 4, versículo de número 12. Ele vai nos dizer o seguinte, irmãos. Veja que coisa boa. Capítulo 4, no versículo 12 está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então veja que o Evangelho de Jesus, ele é espada de dois gumes. O Evangelho de Jesus, talvez muita pessoa se surpreenda com o que eu vou dizer aqui, mas eu vou dizer.
O Evangelho salva, mas também o Evangelho condena. E abra a Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos, capítulo de número 16. Aqui é o próprio Jesus que está falando. Versículo de número 15, ele diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo. Por isso que Pedro disse lá no capítulo 10 de Atos que ele mandou pregar, né? E está aqui a prova. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Depois Jesus vai dizer que não devemos temer os que matam o corpo, mas devemos temer aquele que tanto pode matar o corpo, como também lançar a alma no inferno. Tá certo, irmãos? Então é preciso, meus amados irmãos, que a gente diga isso, que seja muito bem claro. O Evangelho, ele salva, mas o mesmo Evangelho também condena aqueles que não quiserem crer, que não quiserem Jesus como Senhor, para ele também poder se tornar Salvador. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, uma certa vez, ele disse assim: eu não julgo, mas a minha palavra, né? A minha palavra, essa julga. E julga, irmão, com justiça. Não julga por propina, né? Como muitas vezes, infelizmente, vergonhosamente, fazem os homens, né? Que as sentenças são compradas, são vendidas, elas têm preço. Não, mas as sentenças dadas pela palavra de Jesus, elas são feitas de forma justa. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Antes de qualquer coisa, Jesus precisa ser Senhor de alguém, e assim sendo, ele se torna naturalmente Salvador. Capítulo 15 do Evangelho de Jesus, conforme João escreveu, capítulo 15, abra a Bíblia, por favor. Nós vamos encontrar aqui no versículo número 14. Veja que coisa gloriosa, irmão. Guarde aí, eu sei que muitas pessoas já ouviram, já leram, mas se for possível, anote aí, marque esse texto aí na sua Bíblia. Jesus disse assim: vós sereis meus amigos. Olha aqui. É uma coisa tão bonita, irmão, que nós sabemos que nós somos servos do Senhor, e os discípulos também sabiam disso. Mas Jesus aqui, ele diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos peço, né? O que eu vos mando. E quem é que pode mandar? Senhor. Cristo, o Senhor. Aleluia. Amém? Cristo, o Senhor. Glória seja dado o nome de Jesus. E se esse Cristo, o Senhor, irmão, a Bíblia diz que ele mesmo deu, né? Vamos ler aí? Eu acho que eu vou achar esse texto, eu não tinha marcado aqui, mas chegou agora, irmão. Acho que Deus quer que a gente traga esse texto nesse exato momento. Capítulo de número 4 da carta aos Efésios. Eu citei aqui a carta, não li nada dela, mas nós vamos ler agora. No capítulo 4, no versículo de número 9, diz assim: ora, isto ele subiu, que é
senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Desculpe. Quem é ele? Quem é ele? Jesus. Cristo. O Cristo Jesus. Não é? Depende do contexto. Veja. Aí ele diz aqui no versículo de número 10, não 11. E ele mesmo, ele quem? Aquele que subiu e que também desceu. Né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Doutor aqui não é doutor médico, doutor aqui é doutor mestre, tá certo? Mas aquele que ensina, aquele que foi capacitado para ensinar, diz aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então diz aqui que ele deu essas pessoas para exercer esse ministério nesses aspectos que é citado aqui. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos obedecer a estas pessoas que foram constituídas por Cristo. Amém, meus amados irmãos? Desde que eles estejam dentro do contexto que a Bíblia os exige para tal. Glória a Deus. Então, Jesus manda, né? Jesus, ele deu, ele escolheu e ele manda, louvado seja o nome do Senhor, e nós precisamos obedecer. O escritor aos Hebreus diz isso. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, se alguém não quer ser mandado por ninguém, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor, não quer ser mandado nem por Jesus. Aí ainda tem uns que dizem assim, ninguém manda em mim, só Jesus. Não é? Ninguém manda na minha vida, só Jesus. É igual aqueles que dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu nem sou de Paulo, nem sou de Apolo, tudo é homem, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Não é? Assim, irmãos? Aí Jesus dizia assim, aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. E aí agora? Glória a Deus. Amém, irmão? Como é que essas pessoas vão se explicar? Eu não obedeço a ninguém, só obedeço a Jesus. Aí Jesus manda ser servo de todos. Fica estreito, né? Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus queridos irmãos? Vamos seguir adiante, que as horas não nos permitem muito adiante. Mas veja, amados, a grande dificuldade é que muita gente esquece de fazer o que o profeta Ezequiel fez. O que foi que o profeta Ezequiel fez? Vamos abrir a Bíblia aqui no capítulo de número 3 de Ezequiel. Desculpe, irmãos. Capítulo 3 de Ezequiel. Eu gosto mesmo de pedir os irmãos para ficar lendo, mas infelizmente não está sendo possível, porque tem os irmãos que estão em casa, que não vão acompanhar o texto. Mas veja, capítulo 3, versículo 1 por diante, diz aqui, nós vamos ler alguns. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, que na versão mais atualizada diz livro, tá certo, irmão? Nós vamos usar esse termo. E vai e fala à casa de Israel. Versículo 2. Então abri a minha boca e me deu a comer o livro, né? E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo, o livro, que eu te dou.
Aleluia. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E disse-me: filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Glória a Deus. Deus estava dizendo para Ezequiel o seguinte: olha, coma o livro todo, para depois levar ao meu povo de Israel. Amém, irmãos? Amém. O problema é que tem muita gente que está engasgada porque não quer comer o livro todo, só quer comer onde interessa, onde favorece. Fica feito fica igual aquele negócio daquelas caixinhas de promessa, né? Aí tem 1000 versículos lá. Qualquer um que você tirar tem uma promessa lá. Claro, irmão, uma caixa de promessa. Não tem como errar, só tem promessa ali. Mas vamos comer o livro todo? Bendito é o nome do Senhor. Porque comendo o livro todo, irmão, ora ele vai trazer as promessas. E ora ele vai bater na gente também. E a gente precisa suportar, porque nós entendemos que nós temos um Senhor. Aleluia. Esse Senhor se chama Jesus Cristo, que manda na nossa vida. Glória a Deus. Ele não pede, ele manda. E quem não quiser ser mandado por ele, tome o rumo que quiser. Amém? Tome o rumo que quiser. Bendito é o nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, vamos adiante. Mas João também comeu. Vamos lá para Apocalipse? Dar um saltinho por lá, né? Para ver como é que andam as coisas por lá. Amém? Capítulo 10. Versículo de número 9 e 10. Diz o seguinte: e fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma e come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Versículo 10. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Tem muita gente, irmão, querendo profetizar para reis, nações e línguas, e fazer isso, e fazer uma coisa grande, uma coisa estrondosa, sem querer comer o livro, irmão. Comendo às vezes um negocinho aqui, pulando 2 metros, outro pedacinho na frente. Não, irmão. O anjo disse a João: para você profetizar para as nações, línguas e reis, você tem que comer o livro todo. E tem um detalhe: vai ser doce na sua boca, mas no seu ventre vai ser amargo. Amém, irmãos? A palavra de Deus é doce para se ouvir, não é? Mas muitas das vezes amarga para se obedecer. Glória a Deus. Amém, queridos irmãos? Porque às vezes a gente ouve, não é? E às vezes de fato ela é afável aos ouvidos. Bendito seja Deus, mas para a gente cumprir, para a gente seguir, ela tem um preço que muitas vezes é amargo, aleluia, muitas vezes é dolorido, glória a Deus, mas é a santa e gloriosa palavra de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Vamos seguir adiante. Então, comer o livro, irmão, todo.
não é? Jesus como Senhor e para depois Jesus como Salvador. Esse negócio de querer pular a cerca, querer Jesus só como Salvador e não querer Jesus como Senhor para poder não obedecer, né? Para poder não ser mandado. Não, eu não vou ser mandado, porque se for para mandar em mim, eu não quero, nunca vi falar isso, né? Então, fica difícil de Jesus ser Salvador desse jeito, né? Vamos seguir, meus amados irmãos, caminhando para o fim, mas falta o tópico 2, né? Que é rapidinho. Veja, amados, o problema é que tem gente que fica feito criança mimada, irmão, na hora do lanche. Eu botei isso aqui, foi uma coisa que chegou assim na hora, eu vou escrever aqui, porque eu tenho exemplo e eu sei que todo mundo aqui tem, né? Os irmãos que estão acompanhando em casa, não sei se muito ou pouco, mas certamente alguém está ouvindo. É provável que todo mundo, ou quase todo mundo, goste de cachorro quente, né, irmão? Né? Todo mundo, ou quase todo mundo, gosta de cachorro quente. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tem criança mimada que pega o cachorro quente, irmão, e tira o recheio e come, não é? E depois larga o pão. É assim ou não é? Acontece isso? Bendito seja o nome do Senhor. Come o recheio, né? Eu já vi, presenciei fatos, às vezes crianças, ao pai e à mãe, às vezes pega o pão, aí passa lá uma geleiazinha, né? Ou a Nutella, tem o tal Nutella, né? Passa lá dentro do pão e aí dá, a criança vai lá e lambe, né? O recheio, lambe ali a Nutella e larga o pão para lá. Sabe, irmãos? Quem nunca pegou aqueles biscoitinhos recheados, né? Que tem o recheiozinho lá no meio e os dois biscoitinhos aí, arranca na terra só pelo recheio? É ou não é? Mas deixa eu dizer uma coisa. Vamos ler a Bíblia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 6 de João. Caminhamos para o fim. João capítulo 6 e o versículo de número 51. Glória seja dada o nome do Senhor. Diz aqui o seguinte, irmão. Isso aqui é muito sério. Ele diz aqui, capítulo 6, versículo 51. Jesus disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, Jesus não é recheio, irmão. Jesus é pão. É pão. Quem quiser ficar comendo, lambendo só recheio, está enganado, porque Jesus é pão. Aleluia, pão vivo que desceu do céu para alimentar. Louvado seja o nome do Senhor. Pode até ser que o recheio também tem lá sua importância, ele dá sabor ao pão, mas o que vai saciar a fome é o pão. Bendito é o nome de Jesus, é o pão. Mas tem gente tirando o recheio, irmão. Só quer lamber o recheio, não quer comer o pão. Não é, irmão? Só quer Jesus como Salvador. Jesus me ajuda, Jesus me abençoa, Jesus me dá isso, Jesus me deu aquilo. Bendito é o nome do Senhor. Mas obedecer a Jesus, que é bom, obedecer ao Senhor Jesus, nada. Nada. Glória a Deus. Sabe, irmão? E aí o que acontece? Por isso, né, irmãos? Sai procurando, muitas das vezes, é feito de criança com nada mesmo, irmão. Sai procurando quem queira acalentar. Sabe, irmão? Meu filho, venha pra cá, tome um recheiozinho, né? Dê uma lambidinha aqui, bendito é o nome do Senhor. Coma pão, meu filho.
Louvado seja o nome do Senhor. Coma pão, porque Jesus disse que quem comer esse pão é que terá a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não comer esse pão, não vai ter a vida eterna. Aí não vai adiantar não ter o recheio, né, irmão? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos caminhando para o fim, né? Mas veja, é aí, né? Porque não querem Jesus como Senhor, apenas como Salvador, apenas as bênçãos que eventualmente Jesus pode proporcionar, mas não querem ser mandados por Ele, né? Mas veja, amados irmãos, para a gente encerrar o 2 aqui, rapidinho, ele tem 10 minutos ainda, né? Diz o seguinte, né? Nós colocamos aqui da seguinte forma: essa parte do Evangelho, né? O Evangelho do Salvador Jesus, o primeiro era o Evangelho do Senhor, lembrem-se disso. E agora o segundo, o Evangelho do Salvador. Essa parte do Evangelho não temos nenhuma responsabilidade direta com ela, a não ser a de crer. A não ser a de crer. Tá certo, irmão? Jesus Salvador, irmão, ele foi por amor e misericórdia que teve da humanidade. Então não há participação nossa direta no processo de Jesus Salvador. No processo de Jesus Salvador? Não. No processo de Jesus, Senhor, sim. Por quê? Porque Ele manda. Mas como Salvador, a única coisa que nos envolve diretamente é crer. Abra a Bíblia. Estamos caminhando para o fim. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 31. Ele vai nos dizer o seguinte. Vamos ler a partir do 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, ou tu e a tua família, conforme a versão dos irmãos aí. Então, irmão, Jesus Salvador, o que nos envolve diretamente é crer. Aí, irmão, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Essa parte aí, essa face aí do Evangelho de Jesus, glória a Deus, é bem mais branda, não é? É bem mais suave. Louvado seja o nome do Senhor, porque aqui não tem mandamento, irmão. Aqui não fala em cruz, não é? Aqui não fala em renúncia. Glória a Deus. Aqui não fala em deixar tudo por amor dele, ou então não é digno dele. Aqui é só crer. Só crer. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Mas vejam, amados, porém, todo aquele que crê tem o dever, escute, de obedecer a quem creu. Né? Quem crê tem o dever de obedecer em quem creu. Veja o que ele diz aqui para nós encerrarmos. Romanos capítulo 6, versículo de número 16. Muito leve, por favor, irmãos. Eu não sou tão bom de Bíblia quanto eu queria, mas eu gosto de ler um pouquinho. Capítulo 6, meus amados, versículo 16 de Romanos, diz o seguinte, escute só. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servo daqueles a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Amém? Então, a quem nós nos propusemos a servir, irmão, esse
vai ser a quem nós vamos obedecer. Tá certo? Quem se torna, como diz o texto aqui, né? Aquele que não sabeis vós que a quem vos apresentar, né, ou se propõe por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis. A quem que nós vamos obedecer? Ao pecado? Né? Se for o pecado, ele diz que é para a morte. Bendito é o nome do Senhor. Ou da obediência para a justiça. Amém? Então, quem crê em Jesus, irmão, quem crê em Jesus, Salvador, para ser salvo, ele precisa obedecer a quem creu, a quem se dispôs a crer. Louvado seja Deus. Amém? E João 4:42, né, para nós encerrarmos aqui, nós vamos encontrar o fato ocorrido com a mulher de Samaria, né? A mulher samaritana, no texto, foi até debatido aqui no culto jovem passado, não foi? Sábado passado, foi debatido o texto, mas a gente não chegou a esse versículo, mas vamos chegar agora nele. Não chegou porque não precisou naquele dia, né? Mas veja, capítulo 4, versículo 42 diz assim: E dizia uma mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. Glória a Deus. A mulher foi, irmão, e chamou o povo, e o povo vieram para o poço para onde Jesus estava. E quando chegaram lá, eles encontraram Jesus. E pelo menos o texto não mostra. E eu creio que não aconteceu nada disso lá. Tá certo, irmão? Jesus não fez milagre nenhum ali. Jesus não multiplicou pão. Jesus não transformou água em vinho. Tá certo? Jesus não curou, não fez chover. Jesus não fez nada. E o que Jesus fez? Afinal de contas, que fascinou esse povo? Jesus falou a palavra. E como é que o Senhor pode dizer isso? Eu me atenho ao que diz o texto. Dizia a mulher, já não é pelo que... viu, irmão? Diziam a mulher, não é diziam a mulher. Não era a mulher que estava falando, eram as pessoas que estavam falando aqui, dizendo para ela, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos o quê? Ouvido. Aquela reação foi a palavra de Jesus. Foi a palavra que impactou o diabo. Foi a palavra que impactou, irmão. Jesus não fez nada, Jesus não prometeu carro, Jesus não prometeu nada. Jesus falou a palavra, bendito é o nome do Senhor. E eles disseram, olha mulher, é verdade. Já não é mais pelo que tu nos dissesse. Ainda que o que tu nos disseste foi importante, que nos convenceu a vir aqui. Mas agora nós temos ouvido dele próprio. Bendito é o nome do Senhor. Nós temos consciência que estamos diante do Salvador do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Parece que está cheio de 350 pessoas. Aqui tem não, irmão. Aqui tem meia dúzia de servos de Deus. É porque a palavra de Deus, ela tem esse poder, tem essa autoridade. Bendito seja o nome dele. Jesus, o Salvador. Ele é Senhor, mas ele também é Salvador. E nós precisamos tanto de Jesus Senhor, como de Jesus Salvador. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Não precisa, irmão, a gente, como dizia meu falecido pai, né? Esfregar sebo na venta de gato. Sabe o que é esfregar sebo na venta de gato?
Tem no interior que gato, ele gosta, tem uns gatos que gostam de roubar. Não sei se vocês sabem disso, né? Quem já morou no interior aqui. Aí disse que eles gostam de roubar carne, né? E o pessoal tinha lá os seus tipos de coisa. Não sei se isso tinha algum significado, né, irmão? De pegar e bater nele. Aí disse que pegava e esfregava a carne aqui e pá, você não vai roubar, né? Soltava ele e saía pra cima e, né? Bendito é o nome do Senhor. Parou para sentar, daqui a pouco ele sentia, não podia sentir cheiro de carne que ficava doido. Não é, irmão? Ninguém está aqui para passar sebo no vento de gato, viu, irmão? Como dizia um certo jornalista, para passar manteiga no bigode do gato. Não sei se vocês já ouviram isso também. Não é, irmão? Nós estamos aqui para dizer que Jesus é Salvador. Amém. E que Jesus é Senhor. E como o Senhor Ele manda, e nós obedecemos para tê-lo como nosso Salvador. Amém? Meus amados, concluindo, é preciso observarmos cuidadosamente as Escrituras Sagradas para não sermos, para não estarmos na casa de Deus perdendo tempo e crendo no Evangelho que não é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram aqui, os que foram escalados pelo nosso pastor para louvar a Deus. Que Deus abençoe vocês, esses jovens, que o Senhor tem guardado, né? E também agradecer ao diácono Jorge que nos ajudou aqui, né? Graças a Deus que ele estava aqui para nos ajudar. E também agradecer aos nossos queridos irmãos que acompanharam em casa, tá certo? Nós temos Jesus, Jesus é o nosso Senhor e também o nosso Salvador. E como tal, precisamos pregar dessa forma. Que Deus possa nos abençoar. Eu quero deixar a oportunidade com o diácono George, que é o assistente aqui da matriz, né, da congregação da matriz. Ele vai fazer os avisos, se houver, e também orar. Deus abençoe a todos.